Oi, galerinha, tudo bem? Olha eu aqui pela primeira vez para vocês. Eu sou a professora Leine, de Língua Portuguesa, do Fundamental 2. E a gente vai ver hoje sobre os tipos de sujeito. Eu sei que muitos têm dificuldade de identificar o sujeito e quais são os seus tipos. E a gente vai ver um pouquinho sobre quais são eles e como é que a gente pode identificá-lo, tá bom? Vamos iniciar aqui sobre a definição do primeiro sujeito. O sujeito simples. A palavra já diz tudo, simples. Por que ele é simples? Olha, o verbo principal, quando a gente tem um verbo principal de uma frase, ele faz referência a um sujeito que tem um núcleo. Mas o que é esse núcleo, tia? Não é assim que vocês me chamam? O que é esse núcleo? O núcleo é aquela parte principal do sujeito que vai fazer a ligação com todos os outros termos da nossa oração. Como é que a gente identifica ele? Quando a gente vê que eu preciso dessa palavra, desse termo, para que toda a minha oração ela tenha sentido. O núcleo do sujeito, não esqueçam, ele é a parte mais importante. Vamos ver um exemplo? Olha o exemplo aí. Paulo comprou uma bicicleta. Como é que eu vou identificar? Olha a perguntinha que a gente pode fazer. Quem comprou a bicicleta? Foi Paulo, né? Então, Paulo é o meu sujeito simples. E ele só tem um único núcleo, que é quem? Paulo. Olha como é simples, o próprio nome já diz. Sujeito simples. Vamos ver outro exemplo? Os meninos estão brincando no quintal. Quem brinca no quintal, de acordo com a nossa oração? Os meninos. Mas tem uma pequena diferença nessa segunda frase. Na nossa primeira frase, ele só tinha apenas Paulo. Já nessa segunda, nós temos os meninos. Nós temos um artigo que está no plural, mas significa que ele é um sujeito composto? Não, ele apenas está flexionado no plural. Então, os meninos é o meu sujeito. Mas por que ele é um sujeito simples, tia? Porque a parte principal da minha oração, do meu sujeito, é meninos, que é o termo que vai ligar com toda a outra oração. Por exemplo, quem está brincando no quintal? Meninos. Então, eu preciso desse termo para se ligar a toda a outra oração. Se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Deu para entender? Vamos para o segundo sujeito. O segundo sujeito é o sujeito composto. Diferente do nosso primeiro, sujeito simples, onde eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto ele pode ter 2 ou mais núcleos, de acordo com a minha oração. O verbo principal ele vai fazer referência a um ou mais desses núcleos que está na nossa oração. Vamos ver aí o exemplo. Camila e Lorena fizeram doces da festa. Temos 2 núcleos, porque nós temos 2 sujeitos, Lorena e Camila. Quem foi que fez os doces da festa? Lorena, Camila. Então, nós temos 2 núcleos. Será que esse artigo, essa conjunção, no caso, e ele faz parte do meu núcleo do sujeito? Não, ele faz parte do meu sujeito, Camila e Lorena, mas ele não faz parte do núcleo do sujeito. Então, nós vamos ter, por exemplo, questões onde vai pedir para você identificar qual o núcleo do sujeito. Se você tem, nesse caso, um sujeito composto, você não coloca a conjunção i. Você vai botar apenas o núcleo, Lorena e Camila. O i, ele é uma conjunção. Ele está apenas ligando os 2 núcleos na nossa oração. Outro exemplo é esse daí, ó. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. A professora e alunos são os 2 núcleos da nossa oração. A professora e os alunos são o nosso sujeito composto, que ele tem 2 núcleos, professora e alunos. Nós não temos o uso da nossa conjunção e nem do nosso artigo flexionado os, ok? Guardem bem isso, tá bom? O próximo sujeito, ele é conhecido por 2 nomezinhos, tá bom? Sujeito oculto, onde ele vai trazer esse termo, né? Identifica o sujeito oculto, ou sujeito desinencial. Esse sujeito, ele está lá na nossa oração, mas ele está lá de maneira implícita, ou seja, a gente consegue identificar ele por meio do nosso verbo. Ele vai nos ajudar a identificar esse tipo de sujeito. Por exemplo, nós temos aí, ó, estamos muito orgulhosos de você. Quem está orgulhoso? Nós.
né? Estamos muito orgulhosos de você. Quem está orgulhoso? Nós. O nós aparece na oração? Não. Como nós identificamos ele, tia? A gente identifica pelo verbo. Quem é o nosso verbo? Estamos. Então, o nosso verbo, a terminação dele, a desinência do nosso verbo, vai nos ajudar a identificar o nosso sujeito, porque ele está implícito no nosso verbo. Então, estamos, identifica o nosso verbo como um sujeito desinencial. Próximo exemplo aí. Deixei minha chave em casa. Deixei a minha chave em casa. Olha o nosso verbo aí novamente, nos ajudando a identificar o nosso sujeito. Deixei. Quem deixou, tia? Eu deixei. Ele está lá na oração? Ele está explícito? Eu consigo ver ele? Ele está escrito? Não, ele está implícito no nosso verbo deixei. Eu deixei. Então, o sujeito desinencial, porque nós identificamos ele pelo nosso verbo, pela terminação do nosso verbo. Facinho agora, né? Só prestar atenção. Vamos para o próximo? Próximo sujeito é o sujeito indeterminado. Olha, o próprio nome já diz. Indeterminado. Eu não consigo determinar quem é o meu sujeito. Se é Pedro, se é Maria, se é ele, se é nós. Eu não consigo determinar. Fica fácil? Vamos ver? Olha, de acordo com o nosso slide aí, olha, o sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Esse tipo de sujeito, geralmente, é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa. E aí vocês vão utilizar os nossos pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Então, sempre vai estar flexionado na terceira pessoa. E tem que estar no plural, tá? Na terceira pessoa do plural, no caso aí, eles. E também ele sempre vem acompanhado na nossa partícula se. Bem fácil também da gente identificar. Vamos, por exemplo, para a gente ver isso na prática? Esqueceram de trancar a porta. Olha aí, terceira pessoa, eles. Eles quem? Eu sei quem foi que fechou? Não sei quem foi que fechou ou não a porta. Então, esqueceram de fechar a porta, sujeito indeterminado. Eu não consigo identificar o meu sujeito. E o segundo exemplo, nós temos o uso da partícula se. Precisa-se de vendedores. Então, além de estar na terceira pessoa, eu ainda tenho o uso da partícula para nos ajudar a identificar que ali é um sujeito indeterminado, tá bom? Bem facinho agora para vocês, né? Vamos para o próximo? Sujeito inexistente. Olha aí. Ou seja, um sujeito inexistente é o quê? É quando eu tenho uma oração que não tem sujeito. Para a gente ficar fácil da gente identificar esse sujeito inexistente, ele usa de verbos impessoais, certo? Os verbos impessoais, eles não estão acompanhados pelos nossos sujeitos. E aí nós temos, no caso do verbo haver, do verbo ter, do verbo existir. Se nós temos esses verbos na nossa oração, então ali nós temos uma oração sem sujeito. Vamos para os nossos exemplos? Nevou o dia todo. Então nós temos ali, além do uso que nós vamos ter desses verbos, quando nós temos também o uso de fenômenos da natureza, ali também nós temos o sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, que é nesse caso do primeiro exemplo. Nevou o dia todo. Então, nevou é um fenômeno da natureza. Então, nessa oração não existe sujeito. Existe apenas o fenômeno da natureza nevou. Segundo exemplo, faz 3 anos que estudo nesta escola. O verbo faz, o verbo fazer, ele está presente na oração. Então, nesse caso, nós não temos sujeito. Nós temos uma oração sem sujeito. Por quê? Porque nós temos o verbo fazer. E por último, há muita gente na praia. A é do verbo haver, também mostrando que aí não existe sujeito, que é uma oração sem sujeito. Ficou fácil agora? Vamos relembrar os tipos de sujeito. Sujeito simples, nós temos apenas um núcleo. Sujeito composto, nós temos 2 ou mais núcleos. Sujeito indeterminado, nós não conseguimos determinar o sujeito. Sujeito desinencial, nós o identificamos pela desinência do verbo. E por último, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha e até a próxima!